Uma medida anti-STF, para mim, é um presidente indicar alguém sem notável saber jurídico. Sem dúvida. Isso é uma medida anti-STF. Uma medida anti-STF é o Senado não sabatinar. Uma medida anti-STF é o Senado não empichar ministro que comete crime de responsabilidade de acordo com a lei. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem um pacote de medidas legislativas. Eu não gosto dessas expressões anti-STF. Também não. Isso é coisa da velha mídia. É. Até porque não é anti-STF. Não é. Não. Anti-STF são os ministros que lá estão, Exato. É um pacote com defesa da raríssimas democracia. exceções. Hoje eu conto um. Mas anti-STF, por exemplo, uma medida anti-STF, para mim, é um presidente indicar alguém sem notável saber jurídico. Sem dúvida. Isso é uma medida anti-STF. Uma medida anti-STF é o Senado não sabatinar. Uma medida anti-STF é o Senado não empichar ministro que comete crime de responsabilidade de acordo com a lei. Isso, para mim, é medida anti-STF. Agora, isso não é. Então, percebam a malícia desse negócio, do jogo de... O jogo de linguagens é o veneno da democracia. As democracias morrem pelo jogo de linguagem. Hannah Arendt. A filosofia morre pelo jogo de linguagem. Wittgenstein. O jogo de linguagem possibilita a desumanização e o totalitarismo. Viktor Kempler. Eu podia aqui ficar horas e horas citando o perigo disso, mas isso é um jogo de linguagem. Então não são medidas anti-STF, são medidas que estão sendo discutidas pelos representantes do povo, muito embora eles pouco representativos sejam, a não ser deles próprios. O objetivo é diminuir o poder dos ministros e até controlar a corte. Você copiou essa matéria de onde, ô alemão? Foram 2 PECs e 2 projetos de lei. As iniciativas limitam poderes dos ministros para tomarem decisões isoladas, as monocráticas, e autorizam o Congresso a anular julgamentos do Supremo e criam um novo rito, que não é o marido da Rita, para processos de impeachment de ministros. Ou seja, já existe ninguém usa e cria um novo rito para não ser usado. As 2 PECs ainda estão em fase inicial de tramitação e, a partir de agora, cabe ao presidente da Câmara, Arthur Lira, criar uma comissão especial para analisar os projetos. As propostas avançam como forma de retaliação ao STF. Isso porque Flávio Dino determinou no mês de agosto a suspensão do pagamento de emendas parlamentares, que é outra vergonha, né? Tinha que ter um pacote, tinha que ter a PEC da vergonha na cara no Brasil. Segundo o jornal Estado de São Paulo, os ministros do STF reagiram com preocupação ao pacote aprovado na CCJ. Ai, que medo! A avaliação interna é de que deputados aliados a Jair Bolsonaro deram um claro recado de que a ofensiva contra o STF não vai parar tão cedo. Além disso, os ministros avaliam que... Aí eles cagam, né? Eles avaliam que as propostas à emenda à Constituição, né, autorizando o Congresso a revogar as decisões do STF, são inconstitucionais, já que limitam o acesso dos cidadãos à justiça. Até parece que é o Congresso que está limitando o acesso do cidadão à justiça. Faça-me rir. Né? Aí você olha, o Congresso só faz cagada de um lado, o STF só fala merda do outro. Essas propostas, portanto, podem ser derrubadas, poderiam, aliás, pela Corte quando forem questionadas. Porque o STF sabe, ele derruba o que ele não quer, porque ele sabe que não tem culhão e honestidade suficiente no Congresso para derrubar um juiz da Corte. O clima no Supremo é de apreensão com a escalada dos ataques, tudo é ataque. Tem que tomar cuidado para escrever essas matérias, viu, alemão? Para não repetir essas palavras maliciosamente usadas pela imprensa. Por favor, senhores.
Eu concordo com tudo que você disse no que diz respeito a esse jogo de palavras. Primeiro porque o Congresso Nacional, e aqui eu quero parabenizar a deputada Caroline de Toni, presidente da CCJ, que conduziu e articulou bem essa discussão. O Congresso está restabelecendo com esses projetos o equilíbrio entre os poderes, porque hoje nós temos um superpoder, pelo menos que se acham na cabeça de 11 ministros, um superpoder que usurpam o legislativo e o executivo muitas vezes. Não, tem um que tem tanto poder na cabeça... Que até caiu o cabelo. Exato. De tanto poder que ele tem, não é? É tanto poder que não cabe. O cabelo teve que sair para ficar o poder ali. E agora o Congresso Nacional, que é a casa do povo, que é onde nós elegemos 513 deputados federais, 81 senadores, pode restabelecer o equilíbrio entre os poderes, que está completamente desequilibrado. Então, eu acho que é uma boa ação. Tem um rito, vai depender do Arthur Lira agora colocar os 2 projetos de lei para votação no plenário, instalar uma comissão especial para avaliar os projetos de emenda à Constituição. Agora, Lira também está preocupado com a indicação do seu presidente, né? Vai ter eleição em fevereiro para a presidência da casa com a sua sucessão, então precisa saber como o Lira vai andar. Você deu uma gargalhada boa aqui, então realmente estamos na mão ali. Mas há necessidade de nós revermos o equilíbrio entre os 3 poderes a custo da nossa democracia. Então são 4 projetos, 2 PECs e 2 projetos de lei que reestabelecem um pouco o equilíbrio entre os poderes. Ô, Pagnato, eu gosto do conteúdo dos projetos, mas eu gostaria sinceramente que o Congresso centrasse energia neste momento para o processo de impeachment. Eu acho que a bala ali tá na mira errada. Os projetos são importantes? São. Melhoram, mas a prioridade acho que não é essa. A prioridade é pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a dar andamento no pedido de processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu estou estranhando. Cadê a obstrução geral? E esse assunto esfriou, né, do impeachment. Nós não temos, aqui entre nós estão faltando poucos senadores, nós não temos senadores, desculpa o português chulo, com culhão de pôr na mesa. Vai precisar de uma mobilização social. Se não houver mobilização social, não vai ter. E dos que estão ali, é possível afirmar que alguns vão roer a corda. Né? Muito provável. Vão roer a corda, muito certamente. O que é roer a corda? É igual morder a fronha, vão furar. Não, seria pular do cavalo, pular do cavalo. Desassinar, que agora Desassinar. Fala, eu assinei, imagina. Não, imagina. Imagina. Pega o córtex lá para ver se era eu mesmo, né? Isso. Eu concordo com todos, mas tem um dado. Eu não acredito que isso vai mudar nada. Eu sempre cito lá a questão do gato pardo. Né? Grande parte já tem na lei. Vamos mudar tudo para que tudo permaneça como sempre foi. Qual é a grande questão? Tudo já está, por exemplo, o Pavinato disse, aquilo que é acelerar ou fazer com que haja um impeachment de ministro supremo, já está, é regimental. Talvez a novidade seja transformar isso de regimental para colocar como constitucional. Isso seria uma novidade, mas isso seria espetacular. O problema, mas não seria como uma medida, um projeto de lei comum, teria que ser uma PEC. Ou seja, teria que ser 3 PECs, porque aí seria a novidade. Deixa de ser regimental para se tornar constitucional. Não é regimental, tá? É legal. Tem uma lei que regulamenta. Não, perfeito, mas aí já tem a lei. A única novidade seria se eles tornassem isso um artigo da Constituição e não uma lei que é regida. Mais uma coisa para o STF decidir, então, se torna um artigo da Constituição. Mas aí é que está o detalhe. Qual é o problema para mim que isso aqui não muda? Parabéns para a Caroline de Toni, parabéns pelo Marcel Van Hatten, parabéns pelo Gaia, porque são aqueles que estão lutando ali. Tem vários outros, não só eles, tem vários outros. O príncipe Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, eles estão lutando muito, mas tem um detalhe, isso aqui não vai dar porque é uma questão tão simples. Tem um problema originário, isso é estrutural. É simples, não precisa fazer muita coisa. Acaba com a função recursal do Supremo, ponto. Depois torna o Supremo, dá a ele, sim, um prazo para tratar de questões exclusivamente constitucionais, sem lhe dar o direito de legislar. O máximo que ele faz é dizer ou não constitucional. Ele não tem o direito de legislar? Já não tem. Pois não tem. E agora mas o problema todo é que a amplitude concede a eles, pelo abuso e o avanço que eles fizeram, como que eles vão voltar atrás, ideia de voltar atrás. Mas a única forma de voltar atrás é, a partir de agora, se você só diz se é ou não constitucional. Se não for constitucional, há um prazo para o legislativo resolver esse problema. E retorna para o legislativo, você calha a boca. Agora, como que você vai fazer isso? Se você também colocar
passar aquilo que está na gaveta do Arthur Lira, acabar com foro por prerrogativa de função. Porque a partir daí você restabelece o equilíbrio dos poderes. Você viu o vídeo do Pacheco votando? Você tem aí, Alemão? Você recebeu? Foi lindo, né? Nossa Senhora, ele não conseguiu ficar um segundo na fila. Eu recebi isso e falei, gente, que coisa, né? Sabe, a pessoa ela tem menos ética, do que prostituta estelionatária. Né? Ela tem menos ética do que a pessoa que mais tem menos ética na sua vida. Será que vale tanto o dinheiro assim? Pacheco voto. Deixa eu ver se... Esse vídeo é sensacional. Ele foi vaiado do momento que ele chegou ao momento que ele saiu Agora, da sessão de voto. No domingo. No domingo agora? Uma cena deplorável. Eu não... o Alemão já achou aqui. Tá? Oi? Tá nesse Pacheco não foi hostilizado no votar domingo. O vídeo é de 2022. É de 2022, Alemão. É isso aí. É de 2022, desculpa. Postaram no dia da eleição. Porque o Alexandre foi mais esperto, né? Ele já levou, tinha um séquito de seguranças à frente, um séquito de seguranças atrás, seguranças ao lado, ele à frente, Carminha 5 passos atrás. E aí ele foi, votou, posou para a foto e foi embora. Untouchable. Né? O Muammar Gaddafi ali, ninguém põe a mão no homem. Alguém quer falar mais alguma coisa desta questão? Fechar um pedacinho, porque... Eu acho isso tudo inútil, porque já tem lei. Eu também acho vai que fazer mais uma lei para... não conheço a lei, vou fazer uma lei para eu não conhecer também. Aí você vai fazer a lei e falar, eles não podem mais palpitar sobre casos em andamento. Provavelmente eles vão dar gargalhada sobre isso, porque eles já fazem isso. E a própria segunda notícia é que eles já deram a entender para parceiros ali na mídia que é inconstitucional, que não vai dar em nada, ou seja, eles continuam fazendo o que já não pode. Aí ele faz a lei. O que já não pode. Aí os caras continuam, não cumprem a lei. Eles vão fazer o quê? A mesma coisa que estão fazendo agora? Vamos fazer outra lei, porque vamos ver qual lei eles vão aceitar. Mas sabe qual é a jogada deles? Coisa de do boba. Supremo, pelo que eu vi, que eles estavam falando, eles não estão preocupados com a questão das decisões monocráticas. Com todo respeito, a decisão monocrática, para mim, é uma aberração. É uma bizarrice, mas tudo bem. Deixa pra lá, porque eu não sou juiz. Vão dizer, você não é jurista. Eu não tem problema de eu não ser jurista. O problema é que os senhores também não são juristas, pelo que parece. Porque vocês não conseguem ver a questão da justiça e não conseguem seguir a Constituição. Mas deixa pra lá. Para ela, a jogada deles eles só são juristas se eles viverem de renda, né? Porque eles vivem de juros, aí serão juristas. No caso do PT, perdeu a eleição. Mas como perdeu a eleição, você controla todas as instituições, né? Mas sabe qual é a grande questão? É que eles falaram aí que é a segunda PEC, que essa realmente é problemática. Dá ao legislativo o poder de anular as decisões do judiciário. Agora, como é que você vai dar para o legislativo um poder de anular as decisões do judiciário se o legislativo não sabe, afinal de contas, o que é decisão do judiciário? Se ele soubesse, o problema não teria resolvido. Ele não sabe nem o regimento interno dele. Exato. O baixo nível de conhecimento de uma parte dos legisladores é um grande problema, porque você desenhou o rito. Literalmente, o Pavinato desenhou o rito. Ele desenhou. É isso então, mesmo. não conseguiram pegar um desenho e fazer a coisa andar no Senado Federal. Então, o problema está aqui. Não, e eles têm verba para contratar esses assessores jurídicos. Mas né? agora vai tudo para digital. Para rapaz de filmagem, corte. Filmagem, corte, edição. Corte naquelas sessões que não tem ninguém vendo. Filmagem, corte, edição. Filmagem, corte, edição. Ô, Pavinato, só uma informação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não foi votar em Belo Horizonte nesta eleição, alegando que estava com uma virose. Sei, né? acredito. Vamos ver no segundo turno qual vai ser a desculpa. Que virose? A virose da bundose para a estefose? Porque se ele não for votar também no segundo turno... A virose da bundose, está bem virado. Se ele não for votar também no segundo turno alegando virose, eu vou pedir para ele ter uma conversa com o senhor foi votar, professor Suano? O senhor foi votar? Com virose e tudo. Se o Suano foi votar, se o Suano foi votar, ou tá com virose... ele tá com medo da virose do Suano. E o pior de tudo que é capaz, se foi virose e tiver no segundo turno, ele vai acusar a Geisiane, que é quem tá com virose agora, e a Geisiane vai me acusar. Seremos nós dois presos. Meu Senhor. Mas vocês nem viram o Pacheco. O Pacheco foi Brasília. E sempre lembrando que ele foi eleito para não entrar Dilma, né?
Votaram nele para não ganhar Dilma. que eu digo. Talvez teria sido melhor a Dilma. hein? Talvez não, com certeza. Que capacidade de articulação tem aquela João, mulher? eu falo, quando as pessoas me perguntam quem foi que estragou o Brasil definitivamente, eu digo, foi Ricardo Lewandowski. É Ricardo mesmo o nome dele, né? É Ricardo Lewandowski, agora deu branco. Ele, quando ele permitiu aquela bizarrice, aquele desrespeito à Constituição de fatiar o impeachment, ela é afastada, mas não perde os seus direitos políticos, ali ele deu a deixa para estragar o que já estava estragado. Ele botou porão no fundo do poço e jogou estrume em cima, porque a partir dali gerou aquilo. Como é que a gente se desfaz da Dilma? Coloca o Pacheco. Na época, quando o Pacheco estava disputando a presidência, eu dei uma entrevista para... Eu não vou dizer qual é a revista, deixa de lado. Aí me perguntaram, eu falei assim, você prefere o Pacheco ou Simone? Porque ele tem o apoio do Bolsonaro, disse, meu querido, é uma regra da política e isso eu tenho falado há anos. A única coisa que se sabe de Brasília é que você tem uma certeza e uma dúvida. A certeza é que você vai ser traído. A dúvida é quando. E o Pacheco vai trair o Bolsonaro na primeira esquina, no primeiro bate-papo de boteco. Ele vai mandar o Bolsonaro às favas, porque ele vai sentar para negociar. E o Bolsonaro não vai querer negociar certas coisas. O Bolsonaro vai querer trabalhar dentro das pautas da transformação que quer. Dito e feito. O culpado disso foi o Lewandowski. Porque a Dilma, pelo menos, você sabia quem ela era. Dificilmente ela teria sido presidente do Senado. E os cortes, e a risada que a gente perdeu nesses A anos Dilma, todos. presidente do Banco dos BRICS, né? Importante mencionar. Imagina, ia ter discurso da Dilma todo mês. Ia ser muito legal. Ia ser divertido. Pelo menos ia ser divertido. Melhor comediante stand-up do Agora, então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.